Jonas Varela na internet e no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. São assuntos diversos, variados, né? Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. Na nossa tarefa atual, nós estamos realizando as explicações da Bíblia Sagrada, nos seus livros, capítulos e versículos. Nós chegamos hoje, no vídeo anterior, nós concluímos o segundo livro dos Macabeus, né, que é o 16º livro, número 2º Macabeus, é o 16º livro da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, né? E nós vamos iniciar hoje a leitura das explicações do 17º livro da Bíblia Sagrada. Já no capítulo anterior nós concluímos a parte, né, outros livros históricos, né? Fizemos explicações de Tobias, Judite, Esther e 1º e 2º Macabeus. Hoje nós iniciaremos a parte seguinte da Bíblia Sagrada, livros sapienciais. Que sapienciais é o nome dado a 5 livros do Antigo Testamento: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Então, o primeiro livro sapiencial, que pela nossa contagem aqui, o primeiro livro é Jó, a verdadeira religião, né? O livro de Jó. Vamos às explicações do primeiro capítulo do livro de Jó, já aqui na parte da Bíblia, os livros sapienciais. Primeira parte do livro, fiel até na miséria. Ele conta justamente com 22 versículos, né? Exatamente. Primeiro tópico do primeiro capítulo do livro de Jó: retrato de um homem feliz. Segundo tópico: existe religião gratuita? Terceiro tópico: a fidelidade do pobre. Quarto tópico: não são só 3 tópicos no primeiro capítulo do livro de Jó. Vamos para as explicações. Capítulo 1 e 2, o autor toma como ponto de partida uma lenda comum na época e, com leves toques, a relata em capítulo 1, versículos 1 a 2 e 13. O final primitivo dessa lenda se encontra em capítulo 42, versículos 7 a 17. A intenção é substituir o final da lenda pelo debate que se encontra em capítulo 3, versículos 1 e 42, 6. Primeiro capítulo, versículos 1 a 8 do primeiro capítulo de Jó. Primeiro capítulo, versículos 1 a 8. 1 a 5, não é a 8 não, 1 a 5. Jó é um modelo do homem justo, segundo a teologia da retribuição. Deus lhe premia a justiça com a prosperidade, 2 pontos, filhos, riquezas, harmonia familiar, retidão religiosa que beira o escrúpulo. Em Jó se realiza, portanto, o ideal que toda pessoa de fé espera:
versículos 6 a 12. A corte celeste que decide os rumos da história se reúne no estilo de uma corte oriental. Satã, que significa adversário no tribunal, não é aqui uma personificação do mal, e sim uma espécie de investigador. A grande questão é a seguinte, : existe religião gratuita, independente de qualquer interesse? Se o homem perder tudo o que possui, continuará fiel a Deus? Versículos 13 a 22. A desgraça cai sobre Jó e ele perde tudo, : rebanhos, empregados, filhos e filhas. De rico e próspero, ele se torna pobre e sem futuro, todavia permanece fiel, reconhecendo que Deus tem o direito de tirar tudo o que lhe havia dado. Em tal situação, Jó personifica todos os pobres do mundo, os quais, mesmo perdendo tudo ou nada possuindo, não se revoltam contra Deus. Como eles costumam dizer: enquanto a gente tiver saúde para trabalhar, tudo bem. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuar as explicações do livro de Jó, já no 17º livro do Antigo Testamento. Livros sapienciais. Jó é o primeiro livro e é o 17º livro na contagem geral, na nossa contagem geral do Antigo Testamento. Então, o segundo capítulo do livro de Jó, ele conta com, vamos ver aqui quantos versículos, conta com 13 versículos, né? Primeiro tópico do capítulo 2, até onde o pobre é fiel? Segundo tópico, fidelidade até o fim. Terceiro tópico, os amigos, : solidariedade ou acusação? Vamos para as explicações, né? Capítulo 2, versículos 1 a 7a, : mesmo empobrecido, o homem continua fiel a Deus. Pele por pele era um provérbio usado entre comerciantes que trocavam peles. Satã insinua ironicamente que Jó ainda está sendo fiel a Deus por um interesse, : conservar a integridade física. O que acontecerá, porém, se o pobre for atingido no seu próprio corpo e perder a saúde? Versículos 7b a 10. Para os antigos, doenças de pele eram sempre sinal de lepra, e o doente deveria afastar-se do convívio social e familiar. Empobrecido, doente e marginalizado, Jó é o retrato da miséria humana. Tem sentido viver assim? A mulher o aconselha a que apresse a morte, amaldiçoando a Deus. Jó, porém, continua fiel, : Deus sabe o que faz. Versículos 11 a 13. Os gestos realizados pelos 3 amigos
são sinais de desespero e luto. 2 pontos. A única perspectiva é a morte. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 3. Então, capítulo 3 já na segunda parte do livro de Jó. Quem está errado? Interrogação. Primeira parte do livro. Não, o primeiro assunto, primeiro debate, né? O primeiro assunto, primeiro debate. Desespero de Jó. Então, capítulo 3 conta com, vamos dizer aqui, 26 versículos, né? Exatamente. Capítulo 3 do livro de Jó. Primeiro tópico do capítulo 3. Melhor não ter nascido. Segundo tópico. Melhor ter sido um aborto. Terceiro tópico. Melhor morrer do que viver assim. São 3 tópicos no capítulo 3 do livro de Jó. Vamos para as explicações, não é? Vamos para as explicações, não é? Capítulo 3, versículos 1, 42, 6. Capítulo 3,1, tracinho, 42,6, 2 pontos. Vamos para as explicações, né? Começa o longo debate entre Jó e seus amigos numa tentativa de compreender, à luz da teologia da época, os motivos de tudo o que aconteceu com Jó. Desaparece o paciente Jó da lenda. Em seu lugar surge o Jó questionador, a pessoa que luta com todas as forças para conservar o único bem que ainda lhe resta. 2 pontos. A integridade de caráter. Então, capítulo 3, versículos 1 a 10. Jó não maldiz diretamente a Deus, porém amaldiçoa o dia em que nasceu e a noite em que foi concebido. Se a vida é assim, para que gerar um ser vivo? Interrogação. Versículos 11 a 19. Se a vida é assim, era melhor ter sido um aborto ou ter morrido logo ao nascer. Isso evitaria que a pessoa sofresse por causa das desigualdades sociais. Versículos 20 a 26. Jó raciocina. 2 pontos. Quando não se tem nenhuma perspectiva, é melhor morrer. O que pode o homem fazer quando Deus não lhe abre nenhum caminho? Interrogação. Então, nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação das explicações do livro de Jó, o primeiro livro sapiencial, né? O livro número 17 do Antigo Testamento, no seu capítulo, vamos ver aqui, então, no seu capítulo 4, né? Seu capítulo 4. No nosso próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade até lá.